É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Oi, bem-vindos a essa que é a quarta e última mesa dessa 19ª Conferência Internacional do Documentário, uma co-realização do Itaú Cultural com É Tudo Verdade. Antes de falar desse encontro, eu quero agradecer ao Itaú Cultural pela parceria, mais uma vez, nesse terceiro ano consecutivo da conferência, que infelizmente acontece por razões da pandemia, mais uma vez online. Quero agradecer também toda a equipe do É Tudo Verdade e, particularmente, a equipe que nos ajudou a realizar essa conferência, a produtora Ananda Guimarães e, na parte técnica, João Paulo Cruz. Essa última mesa discute, a partir do foco dos novos pesquisadores brasileiros, os ecos que ainda persistem da passagem do Orson Welles pelo Brasil para gravar há 80 anos, vai filmar há 80 anos, o It's All True, É Tudo Verdade, que ficou inacabado. É muito interessante a gente ter aqui duas perspectivas, né? São ambos cineastas e ambos pesquisadores, né? A Laura Godoy está realizando um longa-metragem documental sobre um dos aspectos pouco conhecidos dessa passagem do Orson Welles por aqui, que foi a viagem dele para Minas Gerais, né, onde ele também gravou materiais que foram pioneiramente exibidos aqui no Brasil, quando o É Tudo Verdade sediou, há 15 anos, o Visible Evidence, o grande seminário internacional sobre documentários. Foi trazido pela pesquisadora Caterine Português. E a Laura está no pleno processo de realização de um documentário sobre essa, digamos, avenida mineira da passagem do Orson Welles pelo Brasil. Então, muito obrigado, Laura, pela sua participação aqui, e por estar nos adiantando um pouco do que a gente vai poder ver no seu filme. E é muito interessante também ter um realizador que estudou cinema na escola de Santo Antônio de los Baños, em Cuba, que é o Josafá Veloso, que realizou um filme sobre seu primeiro longa-metragem, sobre o Eduardo Coutinho. O Josafá apresentou na última Socini um paper sobre a passagem do Orson Welles pelo Brasil, e eu achei que era interessante pedir para ele, para um público mais amplo, voltar a desenvolver a sua pesquisa a partir da correspondência que o Orson Welles continuou mantendo com os Estados Unidos, com seus produtores e administradores dos Estados Unidos, durante a presença dele aqui no Brasil, né, para a realização do inacabado É Tudo Verdade. Então, agradeço ao Josafá também ter aceitado o nosso convite. Essa mesa, como as demais dessa conferência, está sendo gravada, por isso a gente não vai poder estar recebendo perguntas e respostas ao vivo, né? Mas vai ser um privilégio a gente poder assistir, no final, a Laura e o Josafá dialogando, trocando perguntas, cruzando perguntas sobre as suas pesquisas. E eu agradeço a Ananda Guimarães, produtora dessa conferência, que vai estar mediando esse encontro. Ananda, muito obrigado por tudo, e a palavra é sua. Boa tarde, obrigada, Amir, pela apresentação. Hoje eu tenho esse prazer de mediar os convidados dessa mesa. A mesa é 80 anos de It's All True, Novas Abordagens Brasileiras, Laura Godoy e Josafá Veloso. Dois jovens pesquisadores brasileiros que elegeram a passagem de Orson Welles pelo Brasil como tema de trabalho, analisam as repercussões do episódio à luz do aniversário de 80 anos da produção de It's All True. A Laura Godoy é produtora e pesquisadora, sócia da produtora mineira Ventura. Ela atualmente produz o filme A Terra Gasta, de João Dumans, a série Resíduo, da Marília Rocha, e dedica-se ao seu projeto Welles na Terra do Silêncio, tema de sua fala hoje na conferência. O Josafá Veloso é doutorando em cinema na ECA USP, bacharel em História pela mesma universidade,
estudou cinema documentário na Escola de Santo Antônio de los Baños, em Cuba, e é diretor do longa Banquete Coutinho, sobre a obra do documentarista Eduardo Coutinho. Então, muito obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Eu vou passar a palavra para a Laura Godoy, que vai fazer a apresentação, e em seguida a gente segue. Obrigada. Obrigada, Ananda. Queria agradecer muito a Amir pelo convite, é uma honra estar aqui e do lado do Josafá. A gente se conhece há pouco tempo, mas temos trocado muitas ideias e que estou muito ansiosa para ouvi-lo aqui hoje. Eu vou contar um pouco, então, do meu projeto, que é um projeto que me acompanha há 10 anos. Como começou, eu não sou uma pesquisadora da academia, então é uma pesquisa muito intuitiva, eu sou jornalista também, e foram esses caminhos que foram me levando até Orson Welles, em Minas Gerais. Esse projeto ele surgiu porque meu pai, Vitor, ele é um pesquisador, professor, cinéfilo, e é um grande guardião de memórias de Ouro Preto, que é a minha cidade natal. Então, tudo que é relacionado a Ouro Preto, de fotografia, de história, meu pai tem. Todo mundo, quando precisa de alguma coisa, vai atrás dele. São muitas histórias, muitas fotos de períodos diversos, tanto de coleções particulares, quanto, enfim, fotos públicas. É um material bem grande. E aí, um dia, em 2011, isso já tem 10 anos, eu estava num momento meio de transição da minha vida, assim, ele comentou comigo sobre essa passagem de Orson Welles, só que era algo que não tinha nenhum registro. E aí eu comecei a me interessar por isso, de um dia para o outro, até que se tornou uma obsessão assim, na minha vida, que eu acho, Josafá pode falar também, que todo mundo que entra nesse caminho, o elesiano, cai na mesma, assim, não tem jeito, vira obsessivo por ele. E eu comecei, naquele tempo, 10 anos atrás, o acesso aos arquivos era muito mais difícil que hoje, que está tudo muito digitalizado. Mas mesmo assim eu comecei essa busca. O boato era que ele teria ido a Ouro Preto na Semana Santa de 1942. E aí a cidade tem 1001 lendas, né? Que ele bebeu num bar, que ele parou a procissão da Semana Santa para acertar o enquadramento. Cada um falava uma coisa. Só que o filme de 93, Ouro Preto, não aparece, e também na cidade não tem nenhum registro, não tinha foto dele. Eu falei, pai, mas nem você que tem foto de tudo, cadê essa imagem? Ele nunca encontrei, eu não sei se isso é verdade. A primeira pista que eu segui é porque em Itabirito, que é uma cidade muito próxima ao Ouro Preto, tem uma estátua dele, perto de um rio. E lá, com uma estátua um pouco estranha, mais recente, mas falava que Orson Welles tinha parado ali em 42 e feito xixi no rio, naquele rio. Eu falei, como assim, gente? Acabou de lançar Cidadão Kane, o jovem gênio do cinema está aqui em Itabirito fazendo xixi no rio. Pouquíssimo tempo depois, é uma coisa muito louca, assim, muito surreal. E aí, através disso, eu cheguei ao Alírio Cavalieri, que foi o autor da foto que originou essa estátua. O Alírio, quando eu o encontrei no Rio, ele já tinha mais de 90 anos, e me contou tudo que se passou naquela tarde e afirmou, ele estava indo para Ouro Preto, sim, eu tenho certeza, eu vi, aqui tem a foto. Eu falei, gente, isso não pode ser mentira, mas então cadê as imagens de Ouro Preto? Era o meu mote era esse. E eu continuava procurando, achei uma matéria do Celso Furtado, que jovem repórter na época, afirmava com todas as letras, fui a Ouro Preto acompanhar a equipe de Orson Welles, mas ele não foi. Aí eu falei, pronto, não foi, realmente é um boato, ele foi até Itabirito e voltou, não sei. Mas continuei procurando, até que eu me deparei com um texto do Ami, falando sobre a vinda da Catherine Bernamou ao Brasil, e falando que ela trouxe essas imagens de Ouro Preto que eram estonteantes. Aí, depois disso, eu não dormi mais. Eu falei, não, imagens estonteantes de Ouro Preto, eu preciso encontrar isso de qualquer forma. E isso, assim, eu estou contando rapidamente, mas são anos, né, para poder construir esse caminho. São pesquisas em hemerotecas que, às vezes, você não consegue achar pela palavra, você tem que fazer cálculos de data da Semana Santa daquele ano, sabe, para poder conseguir montar mesmo essa história. E até que eu consegui contato com universidades americanas, que mesmo não tendo tudo digitalizado, elas me atenderam muito prontamente, assim, e foram incríveis.
E no meu primeiro pedido, que eu consegui localizar alguma referência de Ouro Preto, eu recebi uma foto da equipe de Orson Welles filmando a Semana Santa de Ouro Preto. Aquele dia foi tipo assim, nossa, arrepio só de lembrar. Isso tem, sei lá, 9 anos, mas meu pai falando, nossa, eu sempre sonhei em ver essa imagem. E a imagem é linda, só que Orson Welles não aparece. Está lá a equipe, está lá o cinegrafista, está lá todo mundo, mas ele não está na imagem. E aí, em contato com a Universidade de Michigan, que foi quem me mandou essa imagem, eu consegui uma coleção de estilo incrível, que aparece muito a população de Ouro Preto daquela época, que é algo que me interessa também abordar, essa memória meio perdida. Porque é isso, Ouro Preto é uma cidade que foi muito, conhece muito a história do século XVIII, um pouco do XIX, e a história mais recente, sabe, a gente parece que vai perdendo essa história, tem poucos registros desse período. Então, eu continuei a minha busca, e depois eu consegui um diário de filmagem do Dante Orgolini, que era um jornalista que morava em Los Angeles, que estava acompanhando a equipe aqui. Isso tudo foi me ajudando a montar esse quebra-cabeça. Até que eu cheguei, vou dar um spoiler do filme, que o Welles foi Ouro Preto, isso é um fato, ele foi. Só que aconteceram algumas coisas no meio do caminho que o período dele lá foi menor do que se imaginava que ele ficaria. Isso tem muito a ver com o Carnaval do Rio, eu acho que Josa vai falar muito bem disso. Tô doida para ouvir, porque ainda preciso algumas peças para montar esse quebra-cabeça, mas o principal é que, depois de todo esse trabalho, de muitos anos, juntando arquivo, ouvindo pessoas, 2 testemunhas oculares da passagem dele, um jogo de verdade e mentira, assim, muito claro, igual foi a vida toda dele, sabe? Assim, isso é verdade, isso é mentira, sempre isso rodeou a vida de Welles. E também rodeou essa história de Ouro Preto, sabe? Eu tinha muito medo de contar essa história, porque é isso, eu sou jornalista, ficava sempre achando, não, alguém vai me furar, vai contar essa história antes, mas eu acho que é isso, são muitos caminhos de narrativa, e eu não sou uma diretora de cinema, mas é uma história que só eu posso contar, porque é muito pessoal, sabe? Foi um trabalho muito pessoal. E eu ganhei um edital de desenvolvimento, consegui ir para Los Angeles, em 2018, encontrei uma pessoa maravilhosa, que foi a Rosa Gaiarsa, que é uma brasileira, que era chefe de arquivo lá da UCLA, e que conseguiu que eu visse essas imagens, alguns minutos de imagem, e que foram suficientes também para ficar mais deslumbrada do que eu já estava. São as mesmas, algumas são as mesmas que vieram para o festival, para o It's All True, que ela trouxe. São cenas noturnas, são cenas maravilhosas. E essas imagens estão muito bem preservadas lá em Los Angeles, assim, talvez numa estrutura, como está tudo em nitrato, que eu acho que talvez no Brasil a gente não conseguisse, mas elas precisam ser vistas. São muitas imagens não identificadas, tem muito material de Ouro Preto. Por exemplo, eles me mostraram coisa do México, falando que era Ouro Preto. Tem coisas que estão... Então, eu quero muito catalogar esse material, ver o que mais tem, me surpreender mais, porque eu sei que eu vou me surpreender mais, para poder conseguir fechar essa história, sabe? Eu acho que a gente tem quase nada preservado até os anos 40 de filmes do Brasil, e um material em altíssima qualidade, muitos metros de filme que estão ali, que podem nos mostrar uma parte da nossa memória antes que ela seja perdida, e precisa ser visto. Então, meu empenho todo agora é para isso. Esse filme tem esse objetivo acima de tudo. Tem muitas camadas que eu ainda estou descobrindo que essas imagens podem trazer, até para identificar quem eram essas pessoas de Ouro Preto, como que era a vida na minha cidade nessa época, uma cidade que é pequena, mas que representa muito do Brasil. Vocês viram, caiu um casarão lá agora. Muita coisa está indo embora. E essas imagens podem nos trazer de volta essa cidade dos anos 40. Então, meu objetivo é conseguir fazer esse mapeamento, digitalizar essas imagens. Eu ganhei um edital da Ancine, de arranjos regionais. A gente teve essa paralisação, que foi muito triste, mas agora a gente assinou o contrato. Eu espero que a gente consiga receber o dinheiro para o quanto antes e ir para Los Angeles, fazer uma parceria aí com o Josa, com todo mundo que quer também fazer, buscar essas imagens, tem esse interesse,
E por isso que o projeto chama Wells na Terra de Silêncio, assim, remete um pouco ao momento de Ouro Preto, que se fecha na Semana Santa, mas muito mais a ver com esse silêncio das imagens, que estão lá silenciadas num arquivo em Los Angeles e precisam ganhar voz. E é isso. Muito bom te ouvir, Laura, e agora muito curiosa também por essas imagens. Passar a palavra para o Josafá Veloso, que vai falar também sobre a pesquisa e o trabalho dele. Olá, é um enorme prazer estar aqui, agradeço a direção do festival, agradeço a equipe do Itaú Cultural, e eu vou compartilhar um pouco com vocês a parte da minha pesquisa de doutorado na ECA USP, que investiga os 2 episódios de Soul True brasileiros, o episódio do Carnaval e o episódio dos Jangadeiros, que mesmo com os filmes do Rogério Sganzella, mesmo com o filme de 93, mesmo com o trabalho da Catherine Benamou, eu estou curioso, há muitos anos, de entender como o Wells iria estruturar esses 2 episódios do Brasil. Então, eu vou compartilhar essa tela aqui, eu espero que funcione. Eu já estou há alguns anos pesquisando esse assunto, é uma obsessão que vem desde a adolescência, mas dos 6 anos para cá, em função do trabalho da Catherine, em função que os arquivos estão mais disponíveis, tanto em Indiana, na Lyle Library, quanto em Michigan, quanto na UCLA, inclusive. Eu compartilho a mesma obsessão de ver esses arquivos revelados da Catherine, da Laura. Então, de acordo com um relatório de 2000 da Catherine, eu fiz a conta, porque você tem que fazer a conta com os pés de filme, né? Eu acho que aproximadamente 7 horas de material do Carnaval ainda está lá apodrecendo na UCLA. Apodrecendo não, muito bem cuidado, mas na terra do silêncio, como a Laura comentou. Então, eu fui percebendo ao longo dos anos que não só o episódio dos Jangadeiros, eu acho que mal compreendido, mesmo com o filme de 93, o episódio do Carnaval tem-se muita pouca ideia do que seria, do que o Wells de fato filmou, se ele de fato montou esse material. O episódio do Carnaval tem uma importância grande, porque é o episódio mais caro, mais longo do It's All True, que iria ser uma combinação de vários episódios, de mais ou menos de 20 minutos. Um episódio mexicano, 2 episódios brasileiros, e até quando o Wells saiu do Brasil, ele imaginava fazer um episódio no Peru, sobre a conquista do Pizarro, conquista entre aspas, né? Então, para essa fala de hoje, tentando elucidar um pouco o episódio do Carnaval, eu chamei essa apresentação aqui de It's All True Carnaval Revisitado. Eu vou me guiar a partir de um memorando de 25 de maio de 42 que eu consegui junto à Lyle Library nos Estados Unidos. Esse depoimento, esse memorando, eu vou dar um resumo para nós aqui, para nós entendermos a importância e depois o contexto que o Wells escreve. Uma vez que It's All True é um projeto para sempre inacabado e a sua pretensa reconstrução ou assembly do filme de 93 está longe de apresentar uma ideia satisfatória do que seria o meio documentário, meio ficção de Wells e sua equipe, eu proponho aqui analisar o memorando de maio de 42 enviado por Wells do Brasil ao estúdio da RKO nos Estados Unidos. Isso logo após a morte trágica do Jacaré, que é 19 de maio, 3 meses após a chegada do diretor ao Brasil, que foi dia 8 de fevereiro. São 172 páginas datilografadas e são divididas em 4 segmentos que eu vou apresentar um highlights para nós aqui hoje. É uma introdução de 10 páginas e o foco principal é um capítulo que chama Treatment for the Film Itself, Carnaval. Treatment for the Film Itself, que são 30 páginas. Por que isso é tão importante? Porque o Wells, respondendo a uma exigência da RKO, demonstrou nesse documento, nesse memorando, e nessa parte do memorando em específico, qual seria a estrutura do Carnaval, as suas partes, o seu desenvolvimento, os seus clímax, os seus interlúdios. Então, justificando não só o que o Wells já tinha filmado, mas o Wells precisava de mais dinheiro para filmar o grande finale nesse momento no Brasil. Então, como o filme seria um musical, esse episódio do Carnaval, ele precisava de mais dinheiro para filmar o grande finale no estúdio da Cinédia, reconstruindo cenograficamente a Praça 11, que é a futura Avenida Vargas. Haveria um medley, um grande pupurri final que fecharia o filme do Carnaval, que não está fechando só o episódio do Carnaval, está fechando
todo It's All True. Na cabeça do Wells haveria o episódio mexicano, o episódio dos Jangadeiros, e quando eles chegassem na Bahia, do branco e preto ia ficar Technicolor, e os Jangadeiros iam entrar na festa do carnaval e o episódio do carnaval começaria. Como é que o Wells começa esse memorando? Coloquei aqui para nós na tela. This is a report on the carnival sequence of our film includes a special treatment or story outline on the carnival subjects. Os executivos do Conselho Administrativo da RKO estão desesperados por um roteiro do Wells. Estão preocupados com o custo do Wells. E então o Wells está numa encruzilhada que a minha intuição me diz que ele sabe que está próximo de ser uma encruzilhada talvez da vida toda dele. Porque o caráter dele está sendo questionado, o profissionalismo dele está questionado. The Tragic Death of Jacaré são poucos dias atrás. O líder dos Jangadeiros necessitates a wholly new attack on the Jangadeiro story. Quer dizer, o Jacaré ia ser praticamente mais próximo do protagonista da equipe dos Jangadeiros. A partir do episódio dos Jangadeiros, seus diários iam ser fundamentais. Entrevistas em que o Jacaré olharia para a câmera é uma coisa fundamental. Então, o Wells, nesse momento, tem um outline do carnaval. Dos Jangadeiros, ele ainda vai pensar, mas vai fazer o filme. Isso é uma prova de caráter extraordinário. Quer dizer, o Jacaré morreu, o estúdio até pensou em anular esse filme. Eu falei assim, não. No mesmo dia, Richard Wilson e Orson Welles mandam um telegrama para a RKO e falam assim, nós vamos fazer um filme em memória do Jacaré. No effort will be spared to hasten this completion, a sua completude, né? Adiantando o que eu estou querendo essencialmente compartilhar com vocês hoje, esse aqui são 19 sequências que atestam a estrutura do episódio do Carnaval. Cada sequência, mais ou menos de 2, 3 minutos, vai dar um filme de 40, 50 minutos, como o episódio do Carnaval seria. Olhando, cena 1, o que é? Carnaval é para ser experienciado, não definido. Quer dizer, o Wells está dando uma introdução, que haverá um desenvolvimento a partir das escolas de samba. O samba vai contagiar todas as classes sociais do Rio de Janeiro. O Otelo vai premiar todas essas cenas. Haverá um clímax, interlúdio e um grande finale. Isso que o Wells está justificando aqui, essencialmente, nesse memorando, que eu não sou o primeiro a dizer, talvez seja o documento literário mais importante da história de It's All True. Por quê? Porque é o primeiro tratamento de roteiro da história. Feita essa introdução, eu vou fazer um flashback muito rápido para nós compreendermos o contexto que o Wells está escrevendo este documento, que nós vamos mergulhar nessa conversa de hoje, nessa comunicação de hoje. Ainda na introdução, ainda não vou fazer o flashback. Quer dizer, só dando highlights aqui. O Wells, na introdução de 10 páginas, o que ele está dizendo? Nós temos uma questão técnica fundamental para fazer, uma dificuldade técnica fundamental para fazer o carnaval. Nós estamos no meio da guerra, o equipamento chega picado no Brasil, e ele está filmado em Technicolor, que é 3 vezes mais caro e 10, 20 vezes mais complicado de filmar. Isso em estúdio, gente. Você imagina fazer um documentário em Technicolor, em 1942, no Brasil. É uma dificuldade imensa, que o Wells vai, muito profissionalmente, dizer que dificuldades foram essas. Aqui à esquerda, it was understood by all concerned before I left that Carnaval would be shot on the cuff, de improviso. Então, logo na introdução, o Wells está falando muito polidamente e muito indiretamente para os executivos da RKO, de que assim, vocês estão me cobrando algo que não foi combinado. Nós combinamos que eu ia fazer um filme de improviso, porque eu estou indo sem roteiro fixo, sem estrelas, e ninguém está brifando o Wells sobre que filme que quer. O It's All True é uma encomenda tripla, que envolve a RKO, envolve The Office, que é ligado à Secretaria de Estado americano, e envolve o DIP, envolve o Estado Novo varguista. Então, o Wells pousa no Brasil, mesmo estudando sobre o carnaval, sem saber que filme que vai fazer. E isso está todo mundo de acordo. O Wells está tendo que lembrar uma coisa que já foi combinada. E no flashback eu vou explicar direito o que foi combinado. À direita aqui no fundo da tela, but a script is expected and recasted. Ou seja, está requerido, é requerido um roteiro para mim. Eu sou obrigado a fazer, eu não tenho escolha.
e fazer um special outline design to comply this request alone. Como se não bastasse toda a dor de cabeça do Wells trabalhando aqui e pensar no que vai acontecer com os jangadeiros, ele está tendo que fazer um esforço imenso de fazer esse memorando para justificar o que foi feito, o que foi gasto e qual será a estrutura do carnaval. E eu destaco que essa estrutura não é só da mente dele, da imaginação, é usando o material que ele já havia filmado. 80% já havia sido filmado. E mostrando como seria fundamental mais dinheiro, porque o Technicolor acaba 17 de maio, uma semana antes desse memorando. Então, o Wells precisa justificar o passado, o presente e precisa de dinheiro para o futuro, para fechar o filme. Aqui eu faço um flashback para entendermos o contexto desse contrato do It's All True, porque até hoje, 80 anos depois que o Wells já passou pelo Brasil, tem-se uma impressão geral de que o Wells foi leviano, de que o Wells farriou e que o Wells não entregou a encomenda. Isso está em autores como Richard Gill, isso está um pouco no Simon Callum, que é biógrafo do Wells, ou seja, uma certa impressão de que o Wells veio aqui e foi o fim do mundo, foi o fim da civilização. E eu estou querendo, no meu projeto de doutorado, e compartilhando aqui com vocês, é um anseio de reabilitar o Wells, não porque eu sou apaixonado pelo Wells, porque os documentos comprovam isso, atestam que encomendaram e ele entregou, e iria entregar se o filme não tivesse sido interrompido. Então eu faço um flashback em dezembro de 41. Quais são os 3 proponentes do filme? É o The Office, é a RKO, e o Nelson Rockefeller está junto dessas 2 instâncias. Então, quando ele visita o Brasil, no final de 41, é provavelmente ele que propõe a Vargas que o Wells venha fazer em Technicolor um filme para promover o turismo no Brasil, ou, lógico, fazer uma imagem edulcorada do que era o Brasil. Então, o Nelson Rockefeller tem um duplo objetivo, tem um duplo anseio nesse convite. Então, se há uma pessoa, se há para sintetizar em uma pessoa a responsabilidade, na minha visão, sobre, e o Wells concordava, o Wells dizia isso, sobre a derrocada do It's All True, é o Nelson Rockefeller. E eu vou explicar por quê. O Nelson Rockefeller propõe ao Wells, tendo conversado com o Vargas, um filme de $1 milhão em Technicolor, mas garante ao Wells, via The Office, e garante à RKO que esse filme é um filme sem anseio de lucro. É um filme que entra na política da boa vizinhança, é um filme que vai amaciar esse imperialismo do cinema americano e da cultura americana aos seus parceiros latinos. Guerra na Europa, The Office precisa de mercados na Latinoamérica, então o Wells vai ajudar nessa transição a ser a mais suave, mais possível, mais diplomática possível. É um filme classe A, então é um filme de $1 milhão. É o mesmo preço do Cidadão Kane, é o mesmo preço do Magnificent Amberson. Então, não é brincadeira a responsabilidade que o Wells tem. Em dezembro de 41, todo mundo sabe que é o seguinte, não tem roteiro. Ele vai ser feito de improviso, como eu disse. O que está definido em dezembro de 41? Que o Wells deve estar no filme. O Wells era a estrela do filme. E quando nós conhecemos o trabalho de rádio do final dos anos 30 do Wells, a presença do Wells aqui é uma presença que vai mediar as partes, que vai ser o narrador, o storyteller, como ele fez em vários programas de rádio, no Margaret Theatre on the Air, por exemplo, no First Personal Singular. Quer programa que ilustre melhor qual que é o cinema do Wells, a estética do Wells, é um pouco esse programa, quer dizer, First Personal Singular. Quer dizer, tudo passa pelo Wells, inclusive as ficções dele. O Bonito já havia sido parcialmente filmado. Então, It's All True era um projeto da RKO que já estava em produção desde setembro. Então, quando em dezembro chegam no Wells, o Wells fala o seguinte, perfeito, vocês querem fazer um filme sobre Latinoamérica, sobre o Brasil? Eu estou fazendo um filme sobre Latinoamérica, sobre o México. E haveria um episódio sobre o jazz, sobre a história de New Orleans, um pouco a biografia do Louis Armstrong. O que o Wells faz? Quando em dezembro, 8 de dezembro, ele lê a história dos jangadeiros, eureka, perfeito. Eu vou no Brasil fazer 2 episódios para It's All True. Junto com o Bonito e talvez algum outro, que ainda não sei qual é, vai ficar um filme perfeito, It's All True. Então, assim, esse projeto tinha tudo para dar certo. E, assim, como a Laura comentou, esse é um quebra-cabeça de vestígios muito delicados, muito minuciosos. Por exemplo, essa foto aqui está num livro de uma pesquisadora americana, está dizendo aqui que é 9 de fevereiro. E ele desembarcando no Rio, ela provavelmente imagina.
isso aqui não é no Rio. Isso é provavelmente Ouro Preto, que é a primeira cidade que o Wells pousou. O Wells pousa de terno branco, dia 8 de fevereiro, e dia 9 de fevereiro, de terno escuro, que aparece nos filmes do Rogério Sganzella, como Nem Tudo é Verdade, 85, aí que ele está no Santos Dumont. Então, eu fui percebendo ao longo dos anos que assim, todos os autores comem alguma bola, todo mundo erra em alguma coisa, que é difícil. São muitos detalhes. O El chega dia 8 de fevereiro, é fevereiro, março, abril, maio é o memorando que nós estamos analisando nesse dia. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O Robert Wise está fechando um corte do Magnificent Amberson, que é a ser o terceiro filme do Wells na RKO, o segundo It's All True. Pomona é uma exibição do Amberson traumática, onde os executivos ficam com muito medo do Amberson ser um fracasso, lembrando que Kane havia tido prejuízo. A direção da RKO muda e Charles Conner vai ser o novo presidente. Então, se há uma razão para que It's All True não tenha dado certo, é essa mudança de diretoria da RKO. Inimigos do Wells decidem uma vingança contra o Wells. Então, o Wells está em completa desvantagem no Brasil, porque ele não sabe os meandros dessa vingança que está sendo feita pela RKO, que eu chamo de comumpas, quer dizer, a vingança como chamam no Amberson, no filme, né? Em abril de 42, Lynn Shores, que é o gerente de produção do It's All True, por 21 semanas, ele mandou relatórios diários para a RKO, dizendo que o Wells não sabia o que fazer. Dia 11 de abril, ele vai dizer, o Wells está indo para as favelas. Ele está indo para os bairros onde tem negro, são sujos, os corruptos. O Lynn Shores, ele vai ter a ousadia de mandar uma carta para do diretor do DIP. Eu preciso informá-lo de que, infelizmente, o Wells está subindo o morro e está na favela. E eu acho que esses rolos de nitrato devem ficar com vocês, por enquanto. Eu acho que não é de interesse de todos nós envolvidos mandar isso aos Estados Unidos. Então, vejam bem a complexidade de todos esses agentes que estão passando completamente despercebido para o Wells e sua equipe. O Wells não compartilhava, tampouco para pessoas próximas, além Robert Meltzer e Richard Wilson, como a estrutura do filme estava amadurecendo, muito menos para Lynn Shores. Mesquinho, racista, por trás do Wells, está mandando 21 semanas de relatórios negativos. E até o George Schaefer, que é o protetor do Wells, antigo presidente da RKO, que está perdendo o comando na RKO, até o George Schaefer vai acreditar nesses relatórios e vai desconfiar no talento e na potencialidade do Wells pela primeira vez. Porque no episódio do Cidadão Kane, do conflito entre o Hearst e o filme, porque o filme quase foi queimado, quase não foi lançado. O filme só foi lançado pelo trabalho do George Schaefer, que ancorou o Wells, protegeu o Wells. Nesse momento, George Schaefer não está mais com o Wells. O Wells está sozinho no Brasil em relação aos seus patrões na RKO. Fechando esse flashback, em 23 de abril, eu destaco o que o Joseph McBride, é uma ligação de telefone de 27 de abril de 42, onde o vice-presidente da RKO vai voltar ao Brasil e o Reg Armour está dizendo para ele, não diga quanto está de orçamento. Então, assim, eles combinaram com o Wells 1 milhão de orçamento. Está indo um vice-presidente da RKO e eles estão combinando o seguinte, não fale quanto está o orçamento. Então, dos relatórios, por exemplo, do Richard Wilson, que você pode ver aqui no lado esquerdo, ele está encucado, porque assim, por que vocês estão tão cabreiros com o orçamento? Nós estamos dentro do orçamento. Nós estamos no Brasil contratando artistas que são mais baratos do que os hollywoodianos. Por que essa ansiedade? Para entender todo o imbróglio de It's All True, talvez nós tivéssemos que voltar ao contrato que o Wells teve para o Kane, que foi completamente inusitado para a época em termos de liberdade artística que ele teve. O Wells nunca foi perdoado por esse contrato. Então, todo o episódio de It's All True, o imbróglio de It's All True, é um pouco a reação a tudo que o Kane representa. No memorando, passado esse flashback, como é que o Wells vai definir o seu episódio do Carnaval? E não é um documentário, não é um travelogue, para não ajudar a facilitar um pouco a situação, porque assim, todo mundo está esperando um travelogue, um documentário bem careta do Wells, e o Wells está dizendo que isso é um filme como nunca foi feito antes.
Então, ele vai definir o episódio do Carnaval como um feature story. This is a picture divided into several parts. It's not, however, an arbitrary selection of short subjects, nor is vaudeville. Então, é muito interessante, porque era muito fácil fazer do Carnaval como um teatro da revista, como uma chanchada só com episódios. Mas o Wells era uma pessoa obcecada por estrutura. O Wells era praticamente um formalista, eu arrisco dizer. Então, desde quando ele saiu dos Estados Unidos, ele está pensando como é que eu vou estruturar um episódio de 40, 50 minutos de $1 milhão sobre o Carnaval. Eu nem gosto de Carnaval. Ele está dizendo que no começo aqui, em seguida, this is a new sort of picture. Quer dizer, maravilhoso. Todo filme do Wells é um protótipo. Ele é um experimentador, é algo novo. It's neither a play nor a novel in movie form. It's a magazine. E o grifo é do Wells. Como é que o Wells definiu o próprio filme? It's a magazine. Carnival, as sequences in this picture can best be understood if you consider as written in a magazine. A feature story, not a short story. Então, ele vai citar Saturday Evening Post. Então, por exemplo, esse é a feature story de uma matéria sobre Robert Mitchum, de 52. Fartamente ilustrado, muito gostoso de ler, o que não é sinônimo de leviandade, quer dizer, é profunda essas matérias, quer dizer, até sobre Einstein, também acontece uma entrevista com ele. Então, algo dinâmico, algo pleno de entretenimento, mas com um teor sociológico, com um teor antropológico até. No começo desse memorando, ele vai dizer o seguinte: The task of learning about Carnaval não foi fácil, nós tivemos que aprender de improviso. Mas ele está dizendo o seguinte: nós acreditávamos que quando nós chegássemos no Brasil, o DIP ia ser a principal fonte de informações sobre o Carnaval, só que não foi isso que aconteceu. Então, esse memorando, ele vai contando na introdução e tem várias pontes para os apêndices, onde o Richard Wilson vai descrever mais detalhadamente o que de fato aconteceu, com mais minúcia. Então, eu estou indo direto aos apêndices e aprendendo sobre o que foi essa história, né? Então, assim, aqui nessa foto à esquerda, você tem, provavelmente é fevereiro de 42, o Wells ouvindo Lorival Fontes, que é o presidente do DIP, diretor principal do DIP, e ao lado dele está o Phil Reisman, que eu destaquei no telefonema de 27 de abril. Ou seja, ele chegou com o Wells no Brasil e está ouvindo do DIP de que o que o Wells está pedindo para ele aqui? Nós não vamos conseguir filmar o Carnaval iminentemente. Quando o Wells chegou, o Carnaval já estava rolando e a equipe toda nem estava aqui. Então, o que o Wells está combinando com o Lorival Fontes e com o DIP? Vocês precisam nos ajudar a armar reencenações do Carnaval, além de informações. As informações não valeram de nada. A falta de organização do DIP atrapalhou muito os planos de filmagem em vários episódios. O avião combinado não foi, o material que eles receberam, muito editado sobre o Carnaval, ou seja, não dava para trabalhar. Então, o relógio está correndo. O que ele tem que fazer? O Wells paga do próprio bolso uma equipe de consultoria com grandes mestres do rádio, do samba brasileiro, para aconselhá-lo de o que é o samba, o que é o Carnaval, como eu posso construir um episódio sobre vocês. Então, um pouco na fala do Amir, eu acho que estava esse sentimento, que é o meu também, e acho que da Laura também. O It's So True é um patrimônio brasileiro. Não é um filme do americano que o Wells veio fazer aqui. Ele veio fazer um filme conosco. Ele não veio aqui ditar regra. Ele veio aqui ser o Wells, que ele sempre foi, ou seja, um ilusionista, brincalhão, um tanto sátiro, mas muito talentoso, um poder de síntese extraordinário. Mas um showman, um entertainer, é claro. Mas ele quis fazer esse filme conosco. Então, na ausência de boas informações do DIP, ele monta uma equipe de cooperação, que eu vou destacar alguns personagens que eu, conhecendo um pouco quem eles foram, mais impressionado eu fico sobre o que foi essa experiência do Brasil. O El chamou o Almirante para fazer parte dessa equipe. Compositor, pesquisador, sambista, tocou com Pixinguinha, tinha um programa de rádio que Pixinguinha fazia os arranjos, ou seja, uma figura extraordinária, e pesquisador do samba. E ele ajudou, junto com o Haroldo Barbosa, a fazer um casting do melhor da nata da música brasileira naquele momento, que é a época de ouro do nosso samba. Então,
de onde veio o samba, o que ele é, o que são as escolas de samba, veio do morro, nasceu no asfalto. O Almirante está soprando para o Wells, o que é isso? Haroldo Barbosa, jornalista, compositor, trabalhou na Rádio Nacional há muitos anos, e o Wells vai dizer, com a cooperação desses dois, e que nos aconselharam, nos deram assistência, nós achamos inestimável durante toda a filmagem do episódio. Maravilhoso. Eu destaco aqui o Erivelto Martim, quer dizer, com um talento de arranjo extraordinário, 3 músicas dele estariam no episódio do Carnaval, músicas que ele cantava com um trio de ouro, junto com a sua esposa, que é a Dalva de Oliveira. Então, ele vai ser praticamente o assistente de direção do Wells. E eu tive a possibilidade de conversar com a filha dele, a Yassanã, e me confirmou que esse encontro com o Wells, junto com o Otelo, mudou a vida do Erivelto para sempre. Você imagina ser assistente do Wells, o filho dele, que é o Peri, junto com o Otelo, iam ser as estrelas do filme. Então, é muito bonito isso. O Lulu de Barros não está nessa equipe de cooperação, mas ele filmou as cenas do Municipal. Ele foi uma espécie de assistente de direção também do Wells, e um diretor que trabalhou com chanchada na Cinédia, fez outras chanchadas ainda nos anos 40. Então, o impacto que foi trabalhar com ele com Orson Welles, se não passou um pouco para os filmes, para onde passou? Então, nós temos aqui uma pré-chanchada, que é o Samba da Vida, 37, Tererê Não Resolve, que se passa no Carnaval, tem algumas marchinhas, o Raimundo aparece, mas é aquela falta de estrutura e falta de dramaturgia que tem nas chanchadas em geral, nessa pré-chanchada mais ainda. E eu queria só destacar que o Berlim na Batucada é o quê? É uma paródia da visita do Wells. Então, aparece um ator americano que quer cantar lá no samba e ele sobe ao morro com uma trupe de meia dúzia. Ou seja, esculhambando, quer dizer, fazendo a paródia porque não tem dinheiro para fazer um grande finale como o Wells filmou, e eles acompanharam na Cinédia. E o Hernani Hefner acha que o Berlim na Batucada é um filme fundamental no desenvolvimento da chanchada, porque tem os números musicais, inclusive com músicas do Erivelto, que participa do filme. Então, para um artigo para depois, se influenciou a nossa chanchada, esse aqui que é o ponto de transição. Esse aqui que é o Elo Perdido, é o Berlim na Batucada, que é uma paródia sobre a vinda do Wells no Brasil. Ele foi assistente de direção no Carnaval. Graças ao trabalho da Catherine Benamou, eu descobri que o Alex Vianney também colaborou. Então, o Alex Vianney colaborou em 42, ele reencontraria o Wells em 46 nos Estados Unidos. Então, é um pesquisador, um historiador fundamental da nossa história. Aires de Andrade, Rui Costa, Luiz Edmundo, Aidano Couto Ferraz e Hernani Furnani são alguns dos outros membros dessa equipe. O Vinícius, de alguma maneira, participou dessa equipe também, e eu vou lembrar um episódio que é muito, muito bonito nesse sentido. Já foi publicado uma dúzia, né, de crônicas que ele escreveu no Correio da Manhã pela Companhia das Letras. Mas a informação de que ele trabalhava também como consultor, um episódio que eu vou lembrar muito rapidamente aqui para nós, me chamou os olhos, a luz dos olhos, né? Os meus olhos brilharam também de entender que o Vinícius estava tão próximo assim do Wells para ratificar que, por exemplo, o Carinhoso poderia entrar no filme. Eu vou contar essa história muito rapidamente para nós. Então, o Wells está escolhendo as marchinhas. Existe uma introdução, desenvolvimento, a música cresce, vai à era do rádio. Você vê pessoas no baile cantando as marchinhas, que é sempre muito eufórico, muito exuberante. O Robert Meltzer, que foi o roteirista que trabalhou e pesquisador muito próximo do Wells e que foi a Ouro Preto na semana do Carnaval de lá, que ele vai? Ele se encantou com o choro do Brasil e ficou entusiasmado ficou preocupado se poderia entrar num episódio sobre o Carnaval um choro. Aí ele foi perguntar para o Vinícius, perguntou para o Haroldo Barbosa, tem a ver choro com Carnaval? Não tem muito, mas é muito bonito? É muito bonito. Aí o Wells pensa assim, como é que nós podemos colocar o Carinhoso dentro do filme? Como é que nós podemos fazer um interlúdio de choro no Carnaval? Muito simples. A introdução do episódio, desenvolvimento, as marchinhas, uma euforia, e você vai para um country club. Uma pessoa começa a cantar o Carinhoso lá longe na orquestra. O músico da orquestra ouve, encontra ela. Então, o Wells pega uma cena do Country Club da frente, junto com o interior da Cinédia, que ele já havia filmado, e transforma no novo ambiente, e grava 2 versões do Carinhoso.
Será que está na UCLA ainda, essas versões? Porque o João do Barro, que é parceiro do Carinhoso, junto com o Pixinguinha, disse que foi a versão mais linda já gravada, mais bonita já gravada. O Elcio gravou o Benedito Lacerda tocando e gravou o Pixinguinha tocando também. E depois, naquela convulsão em 43, ele está falando assim, não, use o plano do Pixinguinha, use o plano do Benedito Lacerda, pelo contrário, porque ele é branco. Então, só para vocês entenderem aquilo que foi perdido. O Carinhoso sendo tocado em Technicolor pelo Benedito Lacerda. E é pela cooperação do Vinícius também. Você acha que num country club pode tocar um choro, pode ser bonito? Pode. Todo mundo concorda? Concordamos, então vamos. Então é um trabalho de equipe que foi feito. O Elcio encontrou a era de ouro aqui no Brasil. Então aqui você tem ele com o Dorival Caymmi, aqui à esquerda com o Ari Barroso. Tem que falar o Francisco Alves, Emilinha Borba, Linda Batista, enfim, Ataúfo Alves, uma série de músicos de primeira linha. Então o Elcio, como eu disse para vocês, desce ao Brasil ansiosíssimo para definir uma estrutura. O que ele descobriu? O samba é a estrutura. A própria música é a estrutura do episódio que eu preciso. Então, ele tirou essa foto de publicidade para Arqueou em abril de 42. O que ele está fazendo? Ele está ouvindo os discos com o ouvido muito atento, ou seja, é sobre o samba que nós vamos fazer esse episódio. Um samba que não é conhecido nos Estados Unidos ainda, e que a Arqueou é dona de muitos direitos dos sambas. Então, o Wells não era leviano com dinheiro. Eu digo isso com toda clareza. Ele está atento ao quanto gastou, ao quanto mais vai precisar, ao valor de entretenimento do carnaval, ao valor de entretenimento do samba em si. Então, era óbvio que a estética do filme não seria baseada na concepção com a música ilustrando. A música seria mais que um complemento do filme. Ele vai ditar aquilo que nós vemos. Então, essa nota é muito reveladora de como o Wells descobriu como estruturar o episódio. Então, ele está dizendo para os executivos que eu tive que filmar aqui de improviso, mas eu irei finalizar só o filme nos Estados Unidos. Eu não tenho como ver os copiões, eu não tenho como gravar a minha narração, mas o Wells sabia que ele tinha que gravar suíte, a trilha sonora, com banda brasileira. Então, ele vai chamar um arranjador, que é o Paul Muraski, e vai chamar a orquestra do Cassino da Urca, que é essa foto aqui que nós estamos vendo. Eles estão gravando a suíte que iria a trilha sonora do episódio do Carnaval. Será que na UCLA ainda tem resquícios de 50 mil pés de negativo sonoro que o Wells gravou? Seria tão bonito quanto as imagens. O que o Wells fez? O Wells descobriu a Praça 11 e fez o Praça 11 o tema do episódio. Um tema que vai ser tocado em tonalidades diferentes, assim como a Amélia. Então ele vai fazer uma suíte com essa orquestra para o quê? Cortar diferentes ambientes com a mesma trilha e unir diferentes espaços com a mesma trilha sonora já gravada. Então vocês lembram do Cidadão Kane? Isso é muito interessante na primeira parte do filme, com o flashback do banqueiro. He thinks it would be fun to run a newspaper. Merry Christmas, Happy New Year. Corta para outro espaço, corta para outro tempo. O El já filmou o episódio do Carnaval já sabendo como montar. Então, vamos acabar com a Praça 11. Corta para outro lugar. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Então, assim, ele já filmou sabendo que vai fazer clipe com a música, dando organicidade, dando ritmo, dando esqueleto para esse filme. Esse documentário Arqueou, que é 10 de junho, que o Wells está na Fortaleza filmando os Jangadeiros. A Arqueou está pedindo direitos autorais dessas músicas do Carnaval que o Wells já escolheu e que são citadas no memorando de 25 de maio de 42. O que eu destaco? Ou seja, a estrutura não mudou nem de maio, nem para setembro de 43, que é a segunda versão do roteiro que o Wells fez, que tem 65 páginas, tampouco o corte que alguns autores dizem que o Wells fez do episódio do Carnaval. Então, o Wells filmou isso aqui. E quando chegou o dinheiro, pós-memorando, o Wells filmou o grande finale. Então, o Wells não veio aqui, deu tudo errado no Carnaval. Não, ele filmou, deu certo. Ele, inclusive, montou 1 hora de material a partir dessa estrutura que eu vou esmiuçar muito rapidamente para nós nesse Treatment for the Film Itself. Ou seja, são 30 páginas que atestam a coluna vertebral do episódio.
O que é? O carnaval é para ser vivido, não definido. Ou seja, a narração do Wells ia introduzir o assunto e ia fazer a mediação um pouco como ele fez no Around the World, with Orson Welles, um pouco como ele fez no F for Fake. Então, o Wells antecipa aqui no It's All True muitos daquelas ferramentas ensaísticas que ele ia fazer muito bem no cinema e que vem do rádio. Tudo vem do rádio, ou seja, um certo distanciamento que não é brechtiano, que é wellsiano, que o Wells brinca e flerta com o espectador com uma intimidade única. Então, o que é o carnaval? O carnaval é o samba, e ele vai explicar o que é o samba para o espectador. Como o Wells sempre fez na carreira dele, ele vai reaproveitar trechos de roteiro que não foram usados em outros programas. Então, em novembro de 42, quando ele está nos Estados Unidos, ele vai usar essa anatomia do samba junto a um programa de rádio, junto com a Carmen Miranda, que eu vou mostrar um trecho muito rápido para nós. You know, ladies and gentlemen, there's a lot more to samba. As I've just found out, there's a lot more to samba than meets the bird can hear. There's good reason why our band can't seem to play it right up north. Samba has its own instruments, for one thing. Now, I've got a full complement of really top samba players here at the microphone, and they're going to help us now to investigate the anatomy of samba. We're going to see, if you'll excuse me, what makes samba run. Now, I'm no authority, but plenty of authorities are standing by. What you hear now, for instance, sounds like a drum, doesn't it? Well, it looks like a drum. Must have some special name, though, probably unpronounceable. Durdu. Durdu. Yeah. Well, that's not so hard sounding. Looks African. It is. Durdu, I might explain, it's a rather long, rather narrow drum that tapers down at either end. This is the first tambourine. Tambourine. Yeah, correct. Well, ladies and gentlemen, the tambourine is not a tambourine. As you can hear, it has no little jangling metal disc. Square, for one thing, rather small, very crude looking. It's just a rough frame with some kind of hide. That's huge. That's, yeah. Again, that stretched over one side, yes, that's it. The player beats it with a small stick. The name of the stick doesn't matter, it's just a stick. This is the second tambourine. Gentlemen, tambourine number 2. And this is important. The second plays a different rhythm from the first. I was noticing that kind of thing. Very complicated, too. It is too complicated? Well, we'll get used to it. Well, the next is the pandero. Pandero. Pandero? Yeah, something wrong, Senor Wells? Well, no, I'm Pandero. I'm just confused for a minute. It's all right now. Ladies and gentlemen, this instrument, oddly enough, is exactly like our tambourine. Well, that's the way things are. Yes, you're quite right. Então, eu tenho que imaginar que o Wells filmou tudo isso em super close. Quer dizer, ele havia sonhado sobre os tamborins, contou para o Otelo que ia filmar. Então, ele filmou aquecendo os tamborins, isso no pôr do sol, isso no nascer do dia. A Catherine vai dizer que esse material está na UCLA ainda. Então, depois desse aquecimento maravilhoso, uma centena de tamborins tocavam juntos em close, em Technicolor. Dá para imaginar quão bonito era. Então, sairia dessa anatomia do samba e iria para o morro, o alto do morro. O Wells, ele ouviu dessa consultoria, desses conselheiros sobre o carnaval, e ele ouviu tanto a tese que nasceu na rua, no asfalto, que é a tese verdadeira, de acordo com Rui Castro, mas o Wells vai escolher a mais fabular, a origem mais romântica, que é claro que vem do morro. Apareceria a escola de samba, o Otelo apareceria pela primeira vez, vai ter ensaio hoje, e eles começariam a cantar Se Alguém Me Disse, uma música de muita energia. Cortaria e iria para a estação de rádio na mesma canção. Então, assim como eu comentei do Kane, com a mesma música, e corta da favela, da escola de samba, e vai para o centro, e vai para o mundo urbano.
Então, o Wells está fazendo, o que a Catherine vai dizer também, uma espécie de sinfonia da cidade, um pouco sinfonia da metrópole, como era muito comum nos anos 20. Da estação de rádio vai para os subúrbios, e o Wells vai fazer um pequeno clímax aqui, unindo muitas marchinhas em muitos lugares diferentes com as mesmas marchinhas. Aqui, na cena 11, o Wells apareceria. Então, o frenesi se acalma, o Wells adentra do filme e vai conversar com uma funcionária do Jeep. E eles vão falar como tem saudades da pequena África que vai sumir com a Praça 11 e vai dar lugar à Avenida Vargas. Então, o Wells está colocando aqui um dos pilares, vamos dizer assim, temáticos do filme, a transição via ao moderno, via ao progresso, quer dizer, a tradição sendo corrida por esse progresso, que ele vai desenvolver isso com luva de pelica, porque ele sabe que o Jeep é um proponente do filme. Então, ele vai saudar também esse progresso, não vai criticar, mas vai dizer que existe uma perda, existe uma saudade, existe algo que vai se perder. Que a letra da Praça 11, que vocês lembram, eu não preciso mostrar, contava. E é a letra escrita pelo Grande Otelo. Então, o Grande Otelo, que era a estrela do filme, é também compositor do seu tema central. Então, ele tem um protagonismo que o Otelo só ia ter realmente bem mais para frente, nunca numa chanchada e nos filmes do Nelson, mas aqui ele era a estrela principal. Então, desenvolvido o tema, dado esse tema da Praça 11, ele vai ter a multidão de centenas de pessoas cantando. E a suíte vai entrar por debaixo, ou seja, a suíte que ele gravou com a orquestra do Cassino da Urca, do Rei Ventura. Na cena 13, o Grotelo encontra os jangadeiros. Então, para você ver que é bonito, que assim, no roteiro de setembro de 43, você vê mais ainda. Ele poderia ir e voltar, às vezes, nos episódios. Então, você já teria visto a história dos jangadeiros e você vê o Grande Otelo abraçando os jangadeiros no bar, um bar fora da Praça 11. No Rio Tênis Clube, nós temos esse interlúdio que eu comentei com vocês, que entraria o Carinhoso, e é justamente um respiro antes do grande finale. Então, é muito interessante que nessa estrutura tem uma introdução, um desenvolvimento, um certo clímax, muita euforia com a Praça 11, com a Amélia sendo cantado, e o Wells, muito atentamente, ele fez um respiro, antes de haver uma nova euforia e uma nova montagem em concerto, é isso que ele vai chamar. Quer dizer, uma montagem em concerto, de vários lugares, com a mesma música, montando uma suíte, e indo finalmente para o grande finale. Então, haveria uma batalha das bandas, que o Wells filmou com o Otelo, e o Otelo realmente se machucou nessa cena. Então, diferentes blocos carnavalescos cantando a mesma música, com rivalidade, se enfrentam. E o Otelo lutaria capoeira nessa cena. Lutou capoeira nessa cena. Para fechar, gente, essa análise desse memorando, que eu estou destacando essa estrutura de 19 cenas, a última cena do Praça 11 seria o Otelo acordando de porre, na quarta-feira de cinzas, um policial guia para casa, e a placa da Praça 11 está no chão. Um avião subiria e você veria os jangadeiros no avião voltando para casa. E, nesse momento, o Wells revelaria que o jacaré havia morrido. Então, ele deixaria para o final essa menção. Esse é o roteiro da Anatomia do Samba, do programa de rádio que eu marquei. Em essência, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que eu falei bastante, mas é muita coisa. Então, para terminar mesmo, eu vou ler esse último parágrafo aqui e eu passo a palavra para a Nanda. Uma análise dos vestígios documentais que concerne Soul True se dá no esforço de reabilitar um cineasta que ainda hoje, 80 anos após os eventos ao redor de Soul True, tem a sua integridade artística difamada. Só ver o recente indigesto Mank, o filme do David Fincher. Então, é o meu esforço aqui de provar que havia uma estrutura para o carnaval, que o Wells filmou, levou essa estrutura para os Estados Unidos. Há autores que atestam que ele montou uma hora desse material, provavelmente montado pelo José Noriega. Diante das adversidades de filmagem e locação e língua estrangeira, o Wells discorre no seu texto de maio de 42 como foi possível encontrar a base de estrutura do episódio do carnaval, prioritariamente sonora.
Wells e sua equipe descobriram na festa do carnaval um ritmo extraordinário que ainda, é bom lembrar, não havia conquistado o mundo. Através dele, foi possível estruturar 40 a 50 minutos de filme que envolveriam as filmagens documentais do carnaval, sequências encenadas, dentro de um tempo bem definido, de sexta a quarta-feira de cinzas do carnaval. Wells, portanto, resolvera em pouco tempo como fazer da aventura brasileira até ali algo extremamente rentável e apropriado para todos os proponentes, combinado com a invenção formal ensaística que incluiria sua persona de Star Director. Diferente da fama de relapso, o memorando aqui analisado atesta que Wells fez sim a sua lição de casa. Muito obrigado. Obrigada, Josafá. Agradeço pela exposição. Queria passar a palavra para a Laura. Eu acho que ela já falou um pouco no começo sobre a pesquisa de arquivo, e eu imagino que todo mundo, assim como eu, deve estar curioso para entender como é que é mais detalhes desse contato na UCLA e como que, enfim, quais são os próximos passos do filme. Queria que ela falasse um pouco mais sobre isso, e se ela tiver alguma pergunta para o Josafá, enfim, fica o diálogo para vocês. Nossa, primeiro, que aula. Estou muito feliz de estar nesse momento, porque é isso, né? As pesquisas são complementares, então muita coisa que você falou, tipo, já foram abrindo respostas, sabe, na minha cabeça, assim, de pontos que eu tinha dúvidas. Eu também analisei parte dos memorandos, assim, mais o que é relativo ao Ouro Preto, mas sentia falta de ter esse conjunto geral, assim. Eu acho que é uma coisa inédita, assim, que você fez, é muito legal. Eu vou ter uma pergunta para te fazer, só que antes eu queria mostrar umas imagens, porque eu fiquei tão nervosa para falar que eu esqueci quando eu estava falando. Deixa eu ver, eu vou aqui compartilhar a tela. Essa imagem é ele em Itabirito, essa que é a foto que o Ali fez. Isso é a estátua, que bem, vocês podem ver que não tem nada a ver, assim, é uma coisa meio... inclusive agora com as chuvas foi uma das preocupações, porque essa área foi totalmente inundada com essas chuvas de janeiro, então... Esse aqui é Rosa Neves, eu fazendo uma entrevista. Na verdade, eu acho que esse filme que eu quero fazer vai ser um filme de arquivo mas eu não deixo de registrar esses momentos. E ela é uma das testemunhas oculares assim, dessa passagem. O pai dela alugou a casa para a equipe, e ela tinha 5 anos na época, foi no dia do aniversário dela de 5 anos. Então, tem essa coisa, ela fala que viu ele na procissão, outras pessoas falam que não viu, falam que ela tem um relato também que a equipe deixou para a mãe, quando a equipe perguntou, o que você quer que a gente deixe para vocês de presente? A mãe pediu as latas dos filmes para usar como forma de bolo, para fazer bolo, a mãe fazia bolo para casamento, e ficou toda feliz de ganhar as latas de filme para usar isso. Aí aqui já começam algumas imagens, vou mostrar poucas, porque eu ainda não negociei esses direitos, são imagens do acervo de Michigan, mas que eu acho que são do Jean Mazon, fotógrafo. Depois o Josa pode me ajudar nisso, mas elas não estão identificadas pelo fotógrafo, mas você vê que mostra uma população da cidade, e aqui é a imagem que eu falei, que é essa imagem da equipe, que é a imagem assim, que me guia muito, e que a gente pode ver, né, uma cidade que é ainda muito preservada, mas que hoje também tem as encostas já ocupadas. Aqui está a equipe, está o Dante Orgolini, então, tem crianças descalças, a procissão provavelmente iria passar aqui embaixo, e eles já estavam a postos ali para filmar. Então, essa foto foi a primeira foto que eu vi que, tipo assim, me fez muito continuar também. Aqui tem isso que o Josa falou, dele contratar, né, essas pessoas para poder ajudar nessa pesquisa.
Então, essa pesquisa foi feita pelo Luiz Edmundo, que fez uma análise bem esmiuçando como mesmo que celebrava a Semana Santa em Ouro Preto. E tem em inglês e em português esse documento, explicando o dia a dia, os ritos. A partir disso, eles fizeram um plano de filmagem do que eles queriam registrar. Aqui já é o diário do Dante Orgolini, que vai contando, é muito legal também o dia a dia da equipe, o dia que o El chegaria. Aqui é o Alírio, que eu consegui entrevistar no Rio, com a máquina que ele fez a foto, com a câmera. Na verdade, testemunha só ele e Rosa, assim, as outras pessoas já faleceram, e aí isso que dá uma agonia dessa história se perdendo, sabe? O jornal A Folha de Minas, que traz essa notícia e que conta o dia a dia dele na cidade, tudo que ele fez. Aí aqui já é um pouco do que eu vi lá na UCLA, na UCLA, que são os rolos. Isso tudo aqui, isso é um quarto, gente, de filme no inteiro, assim, eu falo, ai, dá muita vontade, né, de ficar lá. São aqui, é tipo um bunker mesmo, gelado, você tem que ir todo agasalhado, porque nitrato, tudo com tranca automática, fica no meio de um deserto, assim, Santa Clarita, então é todo um esquema especial. Esse aqui é Zé Dias, o pai era o prefeito na época, e também teve isso que o Jota falou, dessa confusão do DIP, né? Em preparar essas viagens, em conseguir organizar, então muitas vezes eles tinham que improvisar, chegava lá, não pagou, aí tinha que dar um cheque, isso tudo fica muito visível nos memorandos mesmo. Isso é que eu fui lá no estúdio Cidadão Kane, né? Aproveitar que eu já estava lá, quando foi filmado. Isso são imagens que a gente fez da Semana Santa em 2019. Muita coisa se mantém próximo do que eles filmaram. Aí foi a última Semana Santa antes da pandemia. Isso aqui é a equipe lá esmiuçando, e mais uma imagem feita pela equipe, assim, você vê. E é muito curioso, porque o meu primeiro trabalho foi mostrar essas imagens para a população de Ouro Preto mais antiga e perguntar quem são essas pessoas. Ninguém sabe. Assim, eles não conseguem reconhecer. E é uma população negra, muito mais do que hoje. É uma população pobre. Então, esse resgate não é só pelo fetiche por Orson Welles e tudo mais, assim, passa por isso, mas tem muito mais que essas imagens trazem para a gente, muito mais perguntas e respostas, sabe? E por isso o interesse tão grande em trazê-las, assim. E é isso. Aí eu queria perguntar para o José, porque eu fico quebrando a cabeça com essa questão de o que ele veio fazer em Ouro Preto, assim. Que eu achei no memorando, eu acho que o Richard Wilson escreve, né? Que é o assistente direto do Wells, que talvez essas imagens nem fossem usadas, assim. Eu tenho algumas teorias, a Catherine fala que talvez fosse um contraponto ao carnaval, né, que é um momento de festa, um momento de euforia, e aí vir para essa coisa muito fúnebre, muito, né, da Semana Santa. Tem também a questão dos cordões carnavalescos, da cena do enterro, né, do jangadeiro, e aí as procissões também seguem esse mesmo, né? E uma hipótese que eu levanto muito é sobre a proximidade aqui com a cultura ibérica, assim. As duas coisas, né? Tanto o interesse dele pela cultura negra, pela afrodiáspora, quanto pela questão ibérica, que é muito forte em Ouro Preto. Assim, é muita coisa parecida com a Espanha. A Semana Santa tem muito a ver, assim, as imagens são espanholas, os cantos são parecidos. Agora, e a última coisa que eu acho que pode ter sido uma imposição do DIP, assim, simplesmente para poder ter imagens de uma cidade histórica, sabe? Não sei assim, se você daria alguma opinião, algum pitaco sobre isso. Eu não tenho uma hipótese sobre essa questão do Ouro Preto, mas se ele pousou lá dia 8, eu imagino que já teve um fascínio e ele ansiou voltar de novo. E ele só não foi porque ficou doente, né? Essa é até onde eu fui. É dia 1º, na verdade, ele vai. Ele ficou doente, iria e acabou não indo. Sim, vai e volta. Sim. Mas é isso. Eu queria muito agradecer, assim,
pela participação, foi muito importante para mim, é a primeira vez que eu estou falando, assim, mas já participei de eventos mais de mercado, de pitching, para a gente tentar, né, fazer o projeto para frente. Então, eu queria agradecer muito a participação. E é isso. Obrigada, gente. Eu agradeço ao festival, à equipe de Itaú. Estaremos abertos a questões, né? Em abril, né? Quando for o festival, e foi um enorme prazer. Eu agradeço muito a aula de vocês, enfim, a explicação. Vou acompanhar com certeza as pesquisas. Essa é a mesa que encerra, né, as atividades da conferência. Todas as mesas ficam disponíveis no site do Itaú Cultural, itaucultural.org.br, e também no site do É Tudo Verdade. Em nome do É Tudo Verdade, eu agradeço a todos os participantes, ao Itaú Cultural, que é o co-realizador da 19ª Conferência Internacional do Documentário. E é isso, é uma honra encerrar, e espero que a gente consiga acompanhar o trabalho de vocês daqui por diante e seguir. Muito obrigada. É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br.